No princípio, João, exilado na ilha de Patmos, recebe a revelação de Jesus Cristo. Ele escreve: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. As cartas às 7 igrejas revelam exortações e promessas. A Éfeso, Cristo lembra do primeiro amor. A Esmirna promete a coroa da vida. E a Laodiceia repreende por ser morna. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. João é levado ao céu. Vê o trono de Deus resplandecente como jaspe. Ao redor, 24 anciãos adoram dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E no meio, o Cordeiro recebe o livro selado, pois é digno de abrir os selos. À medida que os selos são abertos, juízos caem sobre a terra. Conquista, guerra, fome e morte percorrem o mundo. O 6º selo traz terremotos e sinais nos céus. E quando o 7º selo é aberto, há silêncio no céu por meia hora. 7 trombetas soam, e cada toque traz destruição. Saraiva e fogo, o mar em sangue, águas amargas, astros escurecendo, gafanhotos atormentadores e exércitos mortais. Mas quando a 7ª trombeta toca, uma voz proclama: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. O arrebatamento. Eis que o mundo caminha normalmente, mas de repente o impossível acontece. O céu se abre, e ao som da trombeta de Deus, um evento sem precedentes toma lugar. O apóstolo Paulo descreve em 1 Tessalonicenses 4:16-17: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Milhões desaparecem em um instante. Famílias inteiras se desfazem. Pilotos desaparecem de seus aviões. Motoristas somem de seus veículos. O caos se instala no mundo. Para os que permaneceram, começa uma era de trevas, incerteza e medo. Mas para os que foram arrebatados, é o encontro glorioso com Cristo. Este é o início do cumprimento das maiores profecias bíblicas. O arrebatamento da igreja, um marco que antecede o juízo de Deus sobre a humanidade. O Anticristo. Com o desaparecimento dos salvos, o mundo mergulha no caos. Guerras, fome, instabilidade política e medo tomam conta das nações. Mas em meio à crise surge uma figura carismática promissora, capaz de trazer paz aparente e soluções rápidas. Este é o Anticristo. Daniel 9:27 anuncia: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Uma referência a 7 anos de domínio e engano. Paulo o chama de homem do pecado, em 2 Tessalonicenses 2:3 e 4, dizendo que ele se exaltará contra tudo o que se chama Deus, chegando a se assentar no templo, proclamando-se como Deus. No início, será visto como o Salvador da humanidade, restaurando a ordem e promovendo alianças políticas e religiosas. Mas sua verdadeira face logo será revelada. Assim começa a grande tribulação, um tempo de aflição sem igual na história humana. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. No céu, o Cordeiro abre o livro selado. A cada selo rompido, juízos são liberados sobre a terra. O primeiro selo revela o cavalo branco, um falso Messias, trazendo um poder de engano. O segundo libera o cavalo vermelho, a guerra que retira a paz da terra. O terceiro traz o cavalo preto, a fome quando o alimento será pesado e racionado. O quarto revela o cavalo amarelo, a morte trazendo pestes e destruição. No quinto selo, os mártires clamam por justiça debaixo do altar. O sexto traz catástrofes cósmicas, terremotos, o sol escurecido e a lua tornando-se em sangue. E finalmente, no 7º selo, um silêncio solene toma o céu, preparando o mundo para os juízos ainda mais severos das trombetas. É apenas o início do juízo divino, e a terra já sente o peso da ira do Senhor. O toque das 7 trombetas. Do silêncio do 7º selo surgem as trombetas do juízo final. Cada toque ecoa pelos céus e libera um juízo terrível sobre a terra. A primeira trombeta ressoa com poder divino, trazendo granizo e fogo misturados com sangue, queimando a terça parte da terra, das árvores e toda a erva verde. A devastação é total e implacável. A segunda trombeta anuncia o horror marítimo. Algo como uma grande montanha em chamas é lançada no mar, destruindo a terça parte das criaturas marinhas e das embarcações. As águas se tornam sangue. A terceira trombeta faz cair dos céus uma grande estrela chamada Absinto, ardendo como tocha.
tornando amargas as águas dos rios e fontes. Muitos morrem pela amargura das águas contaminadas. A quarta trombeta escurece a terça parte do sol, da lua e das estrelas, mergulhando o mundo em trevas parciais. O dia perde sua luz e a noite se torna mais densa. O quinto toque abre o poço do abismo, liberando fumaça como de grande fornalha. Criaturas demoníacas emergem como gafanhotos, atormentando os homens por 5 meses com dor insuportável. A sexta trombeta convoca um exército sobrenatural de 200 milhões de cavaleiros, matando a terça parte da humanidade com fogo, fumaça e enxofre. E finalmente a sétima trombeta anuncia a vitória final. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Cada toque é um chamado divino ao arrependimento, mas muitos ainda endurecem seus corações diante dos sinais. As duas testemunhas. Em Jerusalém, 2 testemunhas surgem com autoridade divina. Durante 1260 dias, profetizam contra as nações, com poder para fechar o céu e trazer pragas à terra. O mundo as odeia, mas ninguém consegue feri-las, pois fogo sai de suas bocas contra seus inimigos, até que a besta as vence e seus corpos ficam expostos nas ruas. Povos e nações celebram sua morte, enviando presentes uns aos outros. Mas após 3 dias e meio, um espírito de vida vindo de Deus as ressuscita. Elas se levantam diante de todos, e um grande temor cai sobre a terra. Deus confirma diante do mundo que sua palavra jamais será silenciada. A marca da besta. O domínio do anticristo se fortalece. Com a ajuda do falso profeta, ele exige adoração absoluta. Grandes sinais enganam as multidões e uma ordem é decretada. Todos devem receber a marca da besta, seja na mão direita ou na testa. Sem essa marca, ninguém poderá comprar ou vender. É o controle total da economia e da vida. O número é revelado. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, e o seu número é 666. Os que recusam a marca são perseguidos e mortos, mas os que resistem mantêm seus nomes escritos no livro da vida. A humanidade se divide entre a lealdade ao Cordeiro e a submissão ao Anticristo. As 7 taças. Os anjos recebem de Deus 7 taças cheias de sua ira. Ao derramar a primeira, surgem chagas dolorosas nos que possuem a marca da besta. A segunda transforma o mar em sangue, e toda criatura marinha morre. A terceira faz rios e fontes se tornarem sangue, e o anjo proclama: Justo és tu, ó Senhor, pois eles derramaram o sangue dos santos. A quarta taça intensifica o calor do sol, queimando os homens, que ainda assim blasfemam contra Deus. A quinta lança trevas sobre o trono da besta, mergulhando seu reino em agonia. A sexta abre caminho para a batalha do Armagedon, reunindo reis e exércitos. E a sétima causa o maior terremoto da história, seguido de pedras de granizo caindo do céu. Com estas taças, consuma-se a ira de Deus, e o mundo se prepara para o confronto final. A queda da Babilônia. A Grande Babilônia, símbolo da corrupção religiosa e do poder econômico mundial, cai em um só dia. Os reis da terra choram sua destruição, os mercadores lamentam, pois ninguém mais compra suas mercadorias. Ouro, prata, pedras preciosas, sedas e até vidas humanas, tudo cai por terra. Mas no céu há júbilo. Caiu a Grande Babilônia e se tornou morada de demônios. A queda da Babilônia representa o fim do sistema mundial corrompido, que se opunha a Deus e iludia as nações. A justiça divina é manifesta e implacável, e os que permaneceram fiéis ao Senhor glorificam seu nome. A Batalha do Armagedon. As nações se unem em guerra contra o povo de Deus, reunidas no vale do Armagedon. Mas eis que o céu se abre, e Cristo aparece montado em um cavalo branco. Seus olhos são como fogo. Em sua cabeça há muitos diademas, e em seu manto está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os exércitos celestiais o seguem, e da sua boca sai uma espada afiada, com a qual fere as nações. A besta e o falso profeta são derrotados e lançados vivos no lago de fogo. É o fim do domínio humano e o triunfo do Filho de Deus, e a justiça divina se manifesta plenamente. O reino milenar. Com o anticristo derrotado, Satanás é preso por 1000 anos. Cristo reina sobre a terra, junto com os santos que foram fiéis até a morte. É um tempo de paz, justiça e restauração. As nações vivem sob o governo perfeito do Messias. O profeta Isaías descreve: o lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará com o cabrito.
e uma criança pequena os guiará. Durante o milênio, a Terra experimenta a paz que o mundo jamais conheceu, sob o reinado de Cristo. O juízo final. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, diz Apocalipse 27. Após os 1000 anos, Satanás é solto por um breve tempo, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de ajuntá-las para a batalha. Ele engana as nações mais uma vez, reunindo-as para a guerra. Mas desceu fogo do céu e os devorou. O fogo de Deus desce do céu e os consome. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Então o diabo é lançado no lago de fogo. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele. Em seguida ocorre o grande trono branco. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Mortos se apresentam diante de Deus. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro que é o da vida. Livros são abertos e cada um é julgado segundo suas obras. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quem não for encontrado no livro da vida é lançado no lago de fogo. É o juízo final, o desfecho eterno da humanidade. O novo céus e a nova terra. Após o juízo, João vê um novo céu e uma nova terra. A antiga ordem de dor e morte desaparece. A nova Jerusalém desce do céu, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Uma voz poderosa anuncia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. E ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Nela não há templo, pois o próprio Cordeiro é a luz. O rio da vida corre pelo meio da cidade, e a árvore da vida cura as nações. O Apocalipse termina com a promessa: certamente cedo venho. Amém, ora vem, Senhor Jesus. É o início da eternidade perfeita com Deus.